Olá, amigos presentes e não presentes, porque poderão assistir essa gravação alguns dias depois ou quando vocês quiserem. O nosso programa Gotas Fraternas, patrocinado pela Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo, tem o prazer de trazer mais uma lição para nós, esse livro sensacional do irmão Neio Lúcio, que nos traz a intimidade dos apóstolos junto a Jesus, quando ele tinha aqueles minutos de descanso, no finalzinho da tarde, reunidos com os apóstolos na casa de Simão Pedro, aliás, a sogra de Simão Pedro, e dali Neio Lúcio extraiu várias lições. Esta especial, lição 30, a regra de ajudar, talvez seja uma das mais importantes dentro do meu conceito, da minha opinião, do bem viver cristão nos dias atuais. Sempre foi, todas as lições do livro Jesus no Lar. Mas essa em especial é um diálogo muito simples, profundo, entre um dos apóstolos que Jesus mais se aproximou. Talvez aqui eu não queira exagerar, Jesus não gostava, não escolhia os apóstolos, já que ele escolheu especificamente os 12, mas ele tinha um carinho especial por João, esse apóstolo querido, muito novo nessa época, talvez seus 17, 18 anos. A literatura fica equilibrada ali entre 17 e 19 anos, e já com uma mente madura, de acordo com os seus pensamentos, trava um diálogo com Jesus muito profundo, e já se preocupando em se doar como nós desejamos, né? Nós desejamos nos doar sempre a Jesus. Mas Jesus lembra um preceito importante a João. Eu vou ler o capítulo e vocês prestem somente um pouquinho de atenção a todos esses mandamentos, sugestões que Jesus dá a João com respeito ao próximo. Porque João levantou uma questão muito importante. Muito importante. Eu vou fazer a leitura e, ao final, nós vamos esclarecer alguns fatos. Vamos à leitura. A lição chama-se Regra de Ajudar, do livro Neio Lúcio, Jesus no Lar. João, no auge da curiosidade juvenil, compreendendo que se achava à frente de novos métodos de viver, tal a grandeza com que o Evangelho transparecia dos ensinamentos do Senhor Jesus. E perguntou a Jesus: qual a maneira mais digna de se portar o aprendiz diante do próximo, no sentido de ajudar aos semelhantes? Ao que o amigo divino respondeu com uma voz clara e firme: João, se procuras uma regra de auxiliar os outros, beneficiando a ti mesmo, não te esqueças de amar o companheiro de jornada terrestre tanto quanto desejas ser querido e amparado por ele. A pretexto de cultivar a verdade, não transformes a própria existência numa batalha em que teus pés atravessem o mundo, qual um furioso combatente no deserto. Recorda que a maioria dos enfermos conhece, de algum modo, a moléstia que lhe é própria, reclamando amizade e entendimento acima da medicação. Lembra-te de que não há corações na terra sem problemas difíceis,
a resolver. E, em razão disso, aprende a cortesia fraternal para com todos. Acolhe o irmão do caminho, não somente com a saudação recomendada pelos imperativos da polidez, mas também com o calor do teu sincero propósito de servir. Fixa nos olhos as pessoas que te dirigirem a palavra, testemunhando-lhes carinhoso interesse, e guarda sempre a posição de ouvinte delicado e atencioso. Não levantes demasiadamente a voz, porque a segurança e a serenidade com que os mais graves assuntos devem ser tratados não depende de ruído. Abstente das conversações improfícuas, o comentário menos digno é sempre uma invasão delituosa em questões pessoais. Louva quem trabalha e, ainda mesmo diante dos maus e dos ociosos, procura exaltar o bem que são suscetíveis de produzir. Foge ao pessimismo, guardando embora a prudência indispensável perante as criaturas arrojadas em negócios respeitáveis, mas passageiros, do mundo. A tristeza improdutiva que apenas sabe lastimar-se nunca foi útil à humanidade necessitada de bom ânimo. Usa cotidianamente a chave luminosa do sorriso fraterno com um gesto espontâneo de bondade e podemos sustar muitos crimes e apagar muitos males. Faze o possível por ser pontual. Não deixe o teu companheiro à tua espera, a fim de que não te seja atribuída uma falsa importância. Agradece todos os benefícios da estrada, respeitando os grandes e os pequenos. E se o sol aquece a vida, é a semente de trigo que fornece o pão. Deixa que as águas vivas e invisíveis do amor, que procedem de Deus, nosso Pai, atravesse o teu coração, em favor do círculo de luta em que vives. O amor é a força divina que engrandece a vida e confere poder. Façamos, sobretudo, o melhor que pudermos na felicidade e na elevação de todos os que nos cercam. Não somente aqui, mas em qualquer parte, não apenas hoje, mas sempre. E o Cristo silenciou, assinalando a beleza da programação exposta, e o jovem apóstolo inquiriu respeitosamente: Senhor, como conseguirei executar tão expressivo pensamento ou ensinamentos? E o mestre, olhando carinhosamente aos olhos de João, aquele jovem com a gana de ser um servidor de Jesus, Jesus falou: a boa vontade é o nosso recurso de cada hora. E afagando os cabelos do discípulo inquieto, encerrou as preces da noite. Vejam, senhores, minhas amigas, meus amigos, essa é uma lição da caridade na sua essência. Não a caridade daquilo que temos e doamos. Não é aquela caridade do dinheiro para comprar algo para alguém. Também é uma caridade. Mas é a caridade interior. É o que temos dentro de nós para oferecer àqueles que nos chegam à presença. E o mesmo João, no livro Vinha de Luz, citado por Emmanuel, na Epístola 1,
3,18 diz assim: não amemos a palavra, nem de língua, mas por obra e em verdade. O nosso sincero devotamento ao próximo está imbuído nesta lei, é a lei do amor. Como eu falei antes, a caridade ela tem várias facetas, tem vários rótulos, mas a caridade que Jesus está falando com João é a caridade espontânea. É tratar o outro olhando nos olhos seriamente, entendendo a criatura como necessitada naquele instante, naqueles segundos que está diante de nós, quando nós precisamos escutá-lo, enxergá-lo e, além disso, não só escutá-lo, mas como ouvi-lo. Que às vezes o escutar é diferente de ouvir. Quando nós damos a atenção sincera, a palavra de conforto, sem nos exaltar diante de um conselho, mas um conselho com humildade. Como ele diz aqui, não precisa, nos exaltarmos diante de algumas verdades. E aqui a proposta é a dosagem correta. A dosagem entre caridade e verdade. Não precisamos sufocar com a verdade o nosso semelhante. A dosagem de caridade tem que ser maior que a dosagem de verdade. Porque se nós aumentarmos a dosagem da verdade, a caridade fica pequena. Então, a dosagem correta é a nossa caridade, a nossa boa vontade em expressarmos aquilo de mais simples para que leve o bom ânimo ao nosso semelhante. Enfim, senhores, amigos e amigas, não é fácil. Todos os conselhos ditos por Jesus a João, como narrei na lição, de ser prudente, de escutar, de ser indulgente com as falhas alheias. Não falei nem no perdão. É difícil. Não é fácil. Não se consegue de um dia para o outro. É o exercício. Esse exercício inclui a boa vontade, o querer mesmo. E isso é o exercício, todos os dias, acordar pensando em servir ao próximo. Amai-vos uns aos outros. Essa é a lição que Kardec nos dá. Essa é a lição que Jesus nos dá. Essa é a lição que todos os espíritos iluminados nos pedem sempre. E assim, senhores, desculpem se eu me alonguei muito, que é uma lição muito profunda, principalmente para mim, que eu busco incessantemente ser menos arrogante e mais humilde naquilo que eu falo. E eu tenho exemplos categóricos de que a vida com simplicidade ela é mais profunda. Muito obrigado pela audiência dos senhores e curtam esta lição e levem eternamente junto com vocês. Um forte abraço a todos, que Deus e Jesus nos ilumine sempre e que a Fraternidade Luiz Sérgio de Vinhedo continue patrocinando essas obras e essas lições iluminadas. Muito obrigado. Que assim seja.